Low doses durante o ano todo, ou um ciclo uma vez a cada 6 meses de 30 a 40 dias, entre aspas. O que é menos danoso para o organismo? Vamos lá, moço. Blast and Cruise, vamos falar de Blast and Cruise. O que eu posso afirmar que o que eu aprendi no Kuwait, se as pessoas do Brasil usarem os princípios ativos que eles usam lá no Kuwait, nas doses que os brasileiros usam, é morte na certa. E aí, seus marombeiros que teve aula gratuita do Paulo Musi, suavidade? Galera, antes de mais nada, dá aquela força. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ontem rolou mais um Iron Bag Podcast. Podcast que está se tornando quase diariamente. Com Cariani no comando, trouxe Balestrin, que já é figurinha carimbada por ali, e o mestre Paulo Musi. E Musi deu aula, como de costume. Ele, Balestrin e Cariani falaram sobre as polêmicas que andaram rondando a cena nas últimas semanas. A polêmica sobre treinos, qual técnica é melhor, qual teoria é melhor, falaram sobre treino com cargas altas e falaram sobre esteroides anabolizantes. Em determinado ponto do bate-papo, Cariani fez a pergunta ao mestre Musi que todo marombeiro gostaria de fazer. Bom, dá uma olhada aí no trecho. Agora eu vou avançar aqui num detalhe que eu recebo muita pergunta sobre isso. Manda. Musi, low doses durante o ano todo, ou um ciclo uma vez a cada 6 meses de 30 a 40 dias, entre aspas. O que é menos danoso para o organismo? Essa é a profunda dúvida das pessoas. Se eu mantiver 100, 200 miligramas de testosterona por semana o ano todo, ou se eu fizer um ciclo 2 vezes por mês, o que é mais desastroso para o meu eixo? Então vamos responder isso porque isso tem link com o implante hormonal feminino ou chip da beleza. Mas eu estou falando agora em homens, tá? Vamos falar em homem. Vamos falar em mulher e homem, porque Mulher os e caras homem, eles vão assistir principalmente nos homens. Eles vão assistir isso com as namoradas, certeza. Vão, mas principalmente nos homens, porque é uma pergunta que eu ouço muito dos caras. Poxa, Vamos se eu lá. ficar em... Eles usam muito o termo cruise. Se eu ficar em cruise durante o ano, é melhor do que eu fazer um blast uma vez só, 2 vezes só? Vamos lá, moço. Blast and Cruise, vamos falar de Blast and Cruise. Então vamos falar o seguinte, tá? Em termos de ganho, é aquilo que eu falo pra você, né? O esteroide, ele só se justifica, teoricamente, se você tem uma quantidade de atividade física onde você, em situações fisiológicas, não seria capaz de recuperar-se dela. Problema bioquímico, tá? Não do Paulo Musi. O esteroide, todo esteroide, ele aumenta a resistência periférica à insulina. Então, até certo ponto, ele está aumentando sua velocidade de recuperação. Beleza. Quando ele aumenta a resistência periférica à insulina e sua resistência periférica à insulina ela começa a passar de 1, ou seja, você começa a ter que produzir mais insulina do que você é capaz de utilizar, o que significa? Que essa insulina está sobrando. Se ela não está sobrando, ela não está entrando na célula. Aí o fenômeno disso chama diminuição da transporte transendotelial de insulina. Só que a insulina é o único hormônio fundamentalmente anabólico para o músculo, porque é ele que faz síntese de proteína. A testosterona ela faz o quê? Migração de mionúcleo. Então ela leva a célulazinha lá para conseguir reparar o músculo utilizado. Mas quem faz produzir músculo é a insulina. Então, se você tem uma alta quantidade de testosterona que faz a célulazinha chegar para reparar, só que você impede que a insulina entre na célula, então você chega com a célula para reparar e essa reparação não existe. Por quê? Porque não tem produção de proteína. Então, o efeito de ganho de massa muscular com o esteroide ele é autolimitado, ou pela dose ou pelo tempo. Pega isso, porque foi exatamente o que você me perguntou. O que é melhor? É o tempo ou é a dose? O mecanismo de ganho de massa muscular através do esteroide anabólico, seja ele uma testosterona, seja ele um esteroide, é autolimitado pela dose e pelo tempo, porque as duas coisas culminam em resistência periférica à insulina. Tá? Então, o que vai acontecer? O que é menos pior?
Tá? A questão é a seguinte, se você usar uma dose alta de esteroide, muito provavelmente você não vai conseguir utilizar 100% disso. Por quê? Porque, teoricamente, você tem que aumentar desproporcionalmente o seu exercício. E você tem que aumentar desproporcionalmente. Quando eu falo desproporcionalmente, é desproporcionalmente mesmo. E você tem que aumentar todo o seu exercício. Você treina musculação, você faz 20 séries por treino, você tem que aumentar para 40, 50. Você não faz aeróbio, meu amigo, é 1 hora de aeróbio dia mínimo. Para começo de conversa. Tá? Quando você pega um atleta profissional, ele chega a fazer de 2 a 3 horas de aeróbio por dia. Não precisa, né, ir longe. Você disputou um campeonato que te conferiu um Procard. Quanto que você fazia de aeróbio por dia, Renato? Eu fazia pelo menos 1 hora por dia. Pelo menos. E intenso, não era fraquinho, não. Exatamente. Pra suar, né? Pra Então, suar. quando eu vejo o cara fazer essa pergunta de Blasting Cruise, eu vejo que a maioria do pessoal que pergunta, e é essa judiação, é um cara que não tem um físico formado. Exato. Ou seja, é o cara que não vai suportar um treino com 50 séries por sessão e que não vai tolerar ou não tem tempo para fazer, quiçá, 1 hora de aeróbio por dia. Na verdade, E aí, para esse cara, se ele é um usuário de esteroide, o ideal é interromper por um período e permitir que o físico dele, numa condição, entre aspas, natural, tente manter toda aquela massa muscular através apenas do estímulo e da alimentação e suplementação? Não vamos ser hipócrita. Atletas profissionais, eles usam esteroides. Todos que eu conheço, eles interrompem o uso de esteroides pelo menos 2 meses por ano, Renato. Isso é verdade. Flex Lewis Exatamente. me disseram que ele, após a competição do Mr. Olímpia, fica 30 dias sem treinar. Exatamente. E meses natural. Meses Exatamente. natural. é verdade isso aí. Se Né? você não fizer isso, você não abre receptor, você não absorve mais o esteroide. Então você não cria um ambiente favorável para a hipertrofia dessa forma. Lá no Quite, Júlio, você evidenciou vários atletas em preparação. E uma coisa que você comentou comigo que era muito comum que eles faziam quando eles percebiam que não estavam mais evoluindo o físico. Algumas coisas eles faziam. Eles primeiro aumentavam o descanso. Essa é a primeira coisa. Então, assim, não está tendo resposta, hoje você não treina. Apenas descanse e faça sua alimentação. Isso era a primeira estratégia. Se não desse certo, eles faziam uma alteração dietética. Para a última se caso não desse certo, aí sim eles fazem alguma alteração com relação ao programa de drogas que você está usando. Mas esse seria a última alteração. Uma das coisas que tem que ser muito lembrado aqui é que o meu maior medo hoje é de voltar o que era antes quando a gente começou, Renato, porque está indo para essa tendência. Na nossa época, era quem usa mais esteroide e quem treina mais pesado vai ser sempre o melhor. Você lembra de um grupo que tinha... Qual era o nome do grupo? GH15. Você chegou a acompanhar isso, Mussi? Esse tal de GH15? Eu acompanhei. Renato, Era um grupo... Na época do Orkut ainda. Era como se fosse um blog, alguma coisa assim, não era? Era uma página, né? Era uma página. Era uma página. Que pregava uma série de coisas. Eu Na lembro. verdade diziam que era o Nasser, né? Antes, mas o Nasser morreu, então não tinha como ser ele. Pô, o Nasser Ia fazer era, uma página A reencarnação do Nasser. fez uma página no Orkut Acho que era, morto. o pior é que o Chico Xavier também não era, porque o Chico já tinha morrido. Também não era o Chico. Não, então assim, eu não sei quem que era, mas era alguém que dizia ser um fisiculturista, né? Mas era uma pessoa que era realmente entendida, tinha uma dominância do que estava falando. Lia artigos. Lia artigos, mas a forma como ele endeusava os esteroides, principalmente a trembolona, provocou uma revolução dentro do Brasil, ao ponto das pessoas atribuírem totalmente o sucesso do atleta à trembolona. A trembolona ela era meio que endeusada, lembra? Mas é até hoje. Cara, a gente é do tempo do Finaplix, Renato. Finaplix, Finaplix é intradérmico ainda, o gelzinho intradérmico, a massa comprimida, era uma merda aquilo, mas era o que a gente fazia, cara. Era essa época, entendeu? Então, assim, a gente passou por todo esse processo para aprender, queimava a pele, não dava absorção porcaria nenhuma aquilo, mas a gente achava que dava e tinha um efeito placebo em cima daquilo. Então as pessoas acabam endeusando demais o esteroide e atribuindo totalmente o sucesso do atleta ao que ele usa em quantidade. E o que eu posso afirmar, que o que eu aprendi no Quite, se as pessoas do Brasil usarem
os princípios ativos que eles usam lá no Kuwait, nas doses que os brasileiros usam, é morte na certa. Marombada, Muzi e Balestrin mandaram o papo sobre o assunto e expuseram suas opiniões, muito bem embasadas por sinal. Bom, marombada, mas como de costume, eu deixo com vocês o que vocês acharam de tudo isso. Você aí, marombeiro da massa, que tá aqui no canal, faz os famosos ciclos ou gosta mais de manter as low doses? O que se encaixa melhor para o seu perfil? Comenta aí! E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do mundo da maromba. Um grande abraço, marombada!